Você que está ligado aqui no nosso Boletim da Bola desse domingo, né? Você que acompanha pelo Instagram, pelo YouTube ou pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. O comando é do futebol ao vivo. Carlos, que time que você torce? Gosta de futebol? Bom, eu falei o provável São Paulo, vamos para o Corinthians. Aliás, o São Paulo tem, se eu não me engano, acho que um desfalque para o jogo, que é o Luiz Gustavo, né? Que tem fratura num dos pés, né? Na verdade não é no pé, acho que é um dos dedos do pé, essa fratura. O jogador às vezes fica fora da partida por dor de dente, por frieira. Você sabia disso? Até por frieira fiquei sabendo disso aí. Bom, o Corinthians, depois de rodar o elenco por 3 partidas, né? As 3 primeiras rodadas, o Corinthians rodou o time nesse estadual. E o Ramon, enfim, parece que terá força máxima para o jogo de hoje, naquele considerado o primeiro grande desafio da temporada, que é sempre um clássico. Jogar no Morumbi contra o São Paulo não é fácil. Nomes como André Ramalho, Kaká, Carrídio e Yuri Alberto chegam descansados para esse confronto no Majestoso. Aliás, os antigos locutores falavam majestoso, né? O camisa 10, Rodrigo Garro, eleito um dos melhores do campo. O áudio tá chegando bem para vocês, no Morumbi contra o São Paulo. Tá chegando bem, né? O argentino, aliás, eu ia falar do Garro, camisa 10 de São Paulo, Rodrigo Garro, do Corinthians, aliás, eleito um dos melhores do meio-campo do futebol brasileiro. Você sabia? Todo mundo elogia. Nossos comentaristas aqui, o Capitão Hidalgo, Hélio Claudino, também sempre elogio. Isso me tirou total. Eu estava tentando compartilhar a live aqui. Agora eu consegui. Deixa eu mandar para alguns internautas que gostam de futebol e curte sempre a gente aqui no app da Rádio Futebol, né? Deixa eu mandar para mais alguém aqui para compartilhar com a gente aqui a transmissão também. Bom, voltar a falar do Garro. O Garro, dizia que os nossos comentaristas aqui acabaram elogiando, e a imprensa em geral esportiva também, como um dos melhores do meio-campo brasileiro na temporada passada. Eu acho que vai seguir nisso esse ano, porque ele é muito bom. O argentino, ele trata uma lesão no joelho, mas ainda não tem condições de estrear neste ano. E a expectativa do torcedor do Corinthians é que realmente ele volte a jogar. O provável Corinthians para o jogo contra o São Paulo hoje, 18h30 no Morumbi. Aliás, eu já coloquei aqui os 2 logos aqui, né? São Paulo e Corinthians, jogo que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol. Se você tem desejo de... Se você gosta do futebol ao vivo, deixa eu dar só uma mexidinha aqui numa imagem, um pouquinho mais para baixo. Estava cortando um pouquinho o logo. E se você gosta de futebol, vamos lá, a escalação do Corinthians. Na verdade é provável, né? O Corinthians vem com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, Alex Santana, Carrígio e Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse aí, portanto, é o provável Corinthians para pegar. Quem fica de fora do Corinthians para o jogo de hoje? Maicon está em recuperação de cirurgia no joelho. Rodrigo Garro, como eu disse aqui, essa lesão no joelho. Gustavo Henrique, lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. Breno Bidon e o Felipe Longo estão na seleção sub-20. Isso me tirou portanto, total. Aí, os 2 jogadores que estão na seleção sub-20. O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza. O Flávio é um árbitro de São Paulo, viu? Assistentes Alex Ribeiro e Neuza Bach. O 4º árbitro, Vinícius Gonçalves Dias. No VAR, o Thiago Duarte Peixoto. Tem nada a ver comigo, não conheço pelo sobrenome, não sei quem é, né? A gente falou um pouquinho desse jogo aqui. Nós teremos... Quais jogos teremos hoje? Deixa eu dar uma movimentada aqui no meu painel de controle para sabermos quais os jogos nós vamos ter hoje, domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Hoje nós teremos no futebol, 26 de janeiro, domingão. Nós teremos às 4 da tarde, a Mirassol recebe a Portuguesa pelo Paulistão, 4ª rodada. 18h30 Botafogo e São Bernardo. No mesmo horário, 18h30, o São Paulo pegando o Corinthians. Pelo Campeonato Carioca, Maricá e Sampaio Corrêa jogam 15 para as 4.
O Madureira recebe o Fluminense às 4 pela Taça Rio, que lá eles estão vivendo já a 5ª rodada, viu? Às 18 o Botafogo pega o Bangu. No Campeonato Mineiro, o Uberlândia recebe o Itabirito. O jogo está marcado para daqui a pouco às 10, né? Menos de 15 minutos a bola rola pelo Campeonato Mineiro. Lá eles estão vivendo a 3ª rodada da temporada de BH. Às 3 o Democrata recebe o Tombense e às 4 o Pouso Alegre recebe o Galo Mineiro, também nessa 3ª rodada do Mineiro. Do Gaúcho, Pelotas e Monson, Avenida Ipiranga e o Grêmio pegando o Caxias. Pela Premier League, daqui a pouquinho o Crystal Palace pega o Brentford. O jogo está marcado para as 11 horas de Brasília. Lá eles estão vivendo a 23ª rodada da Premier League. O Tottenham recebe o Leicester, também às 11. Um pouquinho mais tarde, 11h30 hora de Brasília, Aston Villa pega o West Ham. Na La Liga, lá estão vivendo a 21ª rodada da temporada lá deles. O Raio Vallecano recebe o Girona e também o Real Madrid, aliás, o Real Sociedad recebe o Getafe. O Atlético de Bilbao joga um pouquinho mais tarde, 12h15 hora de Brasília, Atlético Bilbao e Leganés. São jogos da La Liga. Bundesliga tem 2 partidas, o campeonato italiano tem 3, o francês também 3 jogos, o saudita 3, o campeonato alagoano tem jogo hoje também. O Penedense pega o Coruripe às 4 pela 4ª rodada e o Murici pega o Asa. No Amazonas, São Raimundo pega o Parintins às 3h30. Eles estão vivendo lá a 1ª rodada do primeiro turno. Princesa de Solimões contra o Manauara. No Baiano, o Bahia pega o Porto, da Bahia, e o Jacuipense pega o Juazeirense. O narrador vai sofrer nesse jogo, hein? Hein? O narrador vai sofrer nesse jogo aí. Jacuipense e Jazeirense. Imagina o cara narrando esse jogo. No Campeonato de Brasília também a bola rola. Daqui a pouco às 11, Sobradinho e Paranoá. E às 3h30, o Samambaia e o Capital do Distrito Federal. Capixaba, Real Nordeste e Rio Branco, Vila Velhense e Jaguaré. Catarinense, Ercílio Luz e Santa Catarina, Marcílio Dias e Caravaggio e o Concórdia pegando o Chapecoense. Você vê que tem jogo de futebol pelo Brasil todo, né? Uma loucura, né? O Cearense, Maracanã e Tirol, o Ferroviário e Ceará. O Goiano, Goianésia e Goiatuba, o Abecate ou Vidorense contra o Craque. Esse Craque aí deve ter cara bom. O Atlético de Goiás pega o Vila Nova. Ainda tem, ó, do Maranhão e o Mato Grossense. Do Maranhense, Tum pega o Sampaio Correia. O Viana pega o Maranhão. O Pinheiro pega o Motoclube. No Mato Grossense, Luverdense pega o União Rondonópolis e o Primavera o Cuiabá. No Paraense tem apenas uma partida. O Caeté vai jogar hoje às 3h30, pega o Remo. Pelo Paraibano, Auto Esporte pega o Souza, o Campinense o Picuiense e o Esporte de Patos, o Nacional de Patos. O Paranaense, Andraus pega o Maringá, o jogo está marcado para as 4. Os outros 2 jogos também o mesmo horário às 4. Operário e São Joséense e o Cascavel e Azures. O futebol paulista da Série A também tem jogo hoje, viu? Daqui a pouco às 10, Portuguesa Santista e Santo André. Às 10 também, aliás, os 3 jogos às 10, viu? Linense Rio Claro, Oeste e São Bento. São Bento e Sorocaba joga Itápolis às 10 da manhã contra o Oeste. Aí tem Série A3, Série A4 e aí vai, né? Meu Deus do céu, é jogo pra caramba, né? Bom, eu falei do São Paulo e do Corinthians que jogam hoje. Deixa eu dar uma passadinha também nos outros clubes para saber o que andam falando do seu clube de coração aqui no nosso Boletim da Bola, edição desse domingo. Bem, o Palmeiras tem 2 caras, se é que você me entende, em derrota e vê a pressão de reforços. Aliás, essa espera do Abel projeta a saída de mais alguns jogadores que usará o Paulistão para análise.
Palmeiras que acabou jogando ontem, né? Palmeiras jogou ontem 8h30 da noite. Deixa eu ver se tem detalhes do jogo do Palmeiras de ontem, aqui no Futebol ao Vivo. Vamos saber o que é que rolou no jogo de ontem, né? Onde o Palmeiras acabou jogando. Uma análise, claro, feita pela escrita que a gente viu em alguns portais aqui, de forma completa e diferente se não fosse os tempos opostos no Palmeiras nesse sábado à noite, né? O jogo foi na Arena Barueri, o time B do Abel dominou o Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo, mas degringolou no segundo, viu? Abusou das falhas, levou a virada de 2-1 e viu parte da torcida elevar o tom da pressão neste início de temporada, né? A gente percebe que isso também vem acontecendo em outros clubes e não só no Palmeiras. Claro que há de se considerar que o período de testes, né? O período de testes, a retomada do ritmo do elenco e claro, essa insatisfação que a torcida está tendo, porque o clube tem mexido muito, colocou o time B em campo. Imagina você ir até Barueri para ver o time B. Tarbas, quem gosta de futebol faz isso. Mas quem paga o ingresso para ver o time principal, né? Quer ver o time principal. Eu até conto de vez em quando umas historinhas aqui. Um amigo nosso saiu de São Paulo com os 2 filhos, que nunca tinham no estádio de futebol, pagaram ingresso na época para ver o Santos jogando na Vila. Eu não me lembro se era Flamengo, era um time carioca, não sei se era Flamengo ou Fluminense. E ele queria ver o Neymar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ele queria ver o Neymar em campo. E o Neymar não jogou aquele dia. O Neymar foi poupado. Isso me tirou total. Pô, você imagina a frustração dos 2 meninos? Se existia uma frustração dos 2 meninos, mais do pai, né? 300 pau de gasolina, pedágio para a Baixada tá caro, aquele lanchinho famoso antes do jogo e depois, e não vê o Neymar em campo, que na época era a grande estrela do Santos, como sempre continua sendo, né? Mas vamos considerar o período de formação, de testes, né, nesse elenco do Palmeiras, mas a insatisfação movimentou o jogo. Principalmente o clube que vem cobrando preços daqueles que são pagos com peso de ouro, né? O nível subiu um pouco, mas eu vejo o seguinte, que o Palmeiras contratou atacantes como o Facundo, né? Facundo Torres, é o nome desse, né? Contratou Paulinho, que deve ser liberado em abril, o volante Emiliano Martinez. Aliás, desde dezembro do ano passado, não foi, produção? Desde dezembro, né? E tem também a negociação do Andreas Pereira, que está parada. A gente vai aguardar ver o que vai acontecer, porque não estou assim meio pessimista, claro. Perdeu o Claudinho, acertou com Al-Sadd, né? Quando já estava trocando os documentos com o Palmeiras. A gente comentou isso semana passada com os nossos comentaristas aqui do app da Rádio Futebol, esse assunto todo aí, né? Bem, com relação ao time que foi a campo, né, fez um primeiro tempo melhor do que enfrentou o Noroeste na partida, que foi praticamente semelhante. Encontrou as melhores chances, iniciando a recuperação da bola, sim. Boa parte do jogo foi mais ou menos assim. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. O Alan, ele virou um destaque, principalmente na primeira descida do time pela direita, com o Mike e o Facundo Torres apostando na velocidade. Isso deu claro a entender que essa marcação, apostando, claro, quando se aposta na velocidade de 2 atletas, né, em destaque, a ideia é sempre se livrar da marcação, né? Mas foi o que o uruguaio fez no primeiro gol da partida. Pelo menos eu vi desta forma. Tomar mais uma aguinha. Falar domingo de manhã. Falar de manhã é difícil, né? Quem mais está chegando na live comigo aqui? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jorge, pro André, pro Sidney. Otávio também deixou um texto dizendo que ele torce pro Flamengo. Obrigado, Otávio. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência aí. Bom, então o Palmeiras perdeu de virada. 2-1 foi o jogo. Detalhes do nosso
torcedor que curte o Palmeiras aqui no nosso Boletim da Bola. A gente falou de São Paulo, do Corinthians, vamos falar um pouquinho do Peixe. O Santos busca aí uma aproximação na tabela, nesse comecinho, né? O Santos precisa reagir. O que está tentando fazer o Caixinha lá? Eu entendo que, claro, a preocupação da diretoria é de contratar, né? Volta a negociar jogador sueco. O Santos perdeu para o Velo Clube 2-1 nessa rodada do fim de semana. Deixa eu ver o que ando falando do Santos. Os portais, a gente dá uma geralzinha aqui nos portais esportivos para saber o que ando falando do seu clube de coração, né? A expectativa anda do lado da apreensão, na verdade, no Santos, né? Eu vejo que de um lado tem assim um discurso bem afinado, né, em relação ao treinador Caixinha, principalmente com as ideias de jogo, isso me tirou colocadas de uma forma clara e que, claro, vem conversando aquilo que o torcedor gostaria de ver o time em campo, né? Eu não sei se você torce para o Santos. O Carlos está dizendo aqui que é torcedor do Peixe. Carlos Beto Fernandes. Carlos, de onde você está falando? Deixa seu nome aí, a cidade. O Caixinha tem boas ideias, inclusive está tentando colocar em campo, né? Mas a prática de ter mostrado uma preocupação para esse torcedor que vê o jogo direto da Vila, né? Que acompanha pela televisão é uma coisa, ver no estádio é outra, né? O time não tem conseguido entregar o que o Caixinha tem prometido, pelo menos nas entrevistas coletivas. O Santos tem jogado, pelo menos eu entendo assim, não sei a sua opinião, queria dar até a minha. Tem um padrão de jogo nos primeiros 45 minutos. Acho que a maioria dos times, dependendo do adversário, né? E pelo menos esse Paulistão, estou vendo assim, porque as partidas seguintes foi de um time muito mais... como que eu poderia colocar? Um time mais reativo, acho que é isso, viu? Por vezes, desorganizado e cometendo muitos erros, né? E foi assim contra o Velo Clube, na segunda derrota do Peixe neste ano. O próximo jogo vai ser na quarta, né? De fora de casa vai ser contra o São Bernardo, 18h30. Claro que a gente tem que entender isso, né? É preciso ponderar um pouquinho. A equipe entrou em campo, bem mexida, jogadores estreando, né? E o Peixe, nessa temporada, mais do que pode ser pensado, né? O que a gente vê comentando aqui, né? É que era esperado uma postura de entregar mais com esses valores novos que o Santos contratou. Teve domínio do jogo? Teve, no primeiro tempo. Mas não conseguiu transformar aí em chance de gol. E claro que a agressividade do jogo foi um pouco mais agudo, que fez o goleiro adversário trabalhar. Isso me tirou total. Muito pouco, né? Pelo menos que a gente viu. E no segundo tempo, você pode perguntar, mas foi melhor? Claro que a entrada de alguns jogadores titulares, o Peixe viu assim um pouquinho meio pressionado pelo Velo Clube, mas encontrou o primeiro gol. O Gabriel Brazão teve... acabou tendo uma oportunidade, acho que na terceira, ele teve duas que não deram certo, na terceira ele acertou. Diferente, claro, de poder ver um empate contra a Ponte Preta, né? O Caixinha não teve aí a capacidade de reação. Pior, sofreu o segundo gol. Mas, claro, novamente, o lance de bola parada, com uma das bolas cruzadas na área, o lance se mostrou como o tendão de Aquiles no elenco para essa temporada. Foram 4 gols sofridos de maneira semelhante em 4 partidas. Isso é para se estudar, né? O treinador tem que ver. Foram 4 gols sofridos do mesmo jeito, né? Tem que treinar, né? A verdade é essa. A gente não faz as coisas do nada, tem que treinar. Então esse é o Santos, destaque aqui no nosso Boletim da Bola do app da Rádio Futebol. Internautas que navegam pelo aplicativo também, tem um delayzinho curto aqui, deixa eu ver como é que está o delay. Então esse é o Santos, destaque aqui do nosso Boletim. 5 segundos mais ou menos, né? 5 segundos. Os portais aqui estão destacando nesse domingo. Deixa eu ver o que os portais estão destacando. Estão falando um pouquinho do Flamengo, né? Alta rotação e mais 700 passes. O Flamengo animado com a cara nova do time com o Felipe Luiz. Futebol de fora também tem algum destaque. Eu queria falar um pouquinho sobre o treinador do Flamengo. Você que está chegando ao vivo comigo aqui no Instagram.
o Flamengo virou um time mais consistente e criativo. Não sei se você concorda comigo. Pelo menos nesses primeiros jogos da Taça Carioca, né? Do Campeonato Carioca, da Taça Rio, né? O comando lá no Flamengo, você sabe, é do Felipe Luiz. Nos últimos jogos do ano passado, ele vem agora esse ano, o treinador, mostrando que a evolução ainda está longe de bater o que ele tem determinado, né? Pelo menos o comentário que está aqui na rede social é sobre isso, né? A evolução está longe de bater o que ele tem desejado nas coletivas após, é claro, de ter aí uma pré-temporada com elenco, conseguiu incrementar a equipe com uma alta rotatividade ofensiva, o time com mais velocidade, muita troca de movimentação, né? O que ficou claro que nessa partida de 2-0, vitória sobre o Volta Redonda, na estreia, dizendo que ele está realmente acertando o time. Agora, na escalação do amistoso contra o São Paulo, nos Estados Unidos, não sei se você viu esse jogo? Alô, Ivan Rodrigues chegando comigo aqui, Andréia Loyola. Ô Ivan, você gosta de futebol? A gente está fazendo uma retransmissão aqui no Instagram da nossa Rádio Futebol, o aplicativo que transmite jogos. Não sei, Ivan, que time você torce. André, coloca aí que time vocês torcem e de onde vocês estão navegando comigo aqui. Ainda sobre o jogo do Flamengo contra o São Paulo, a gente viu algumas novidades no time, né, do treinador do Flamengo. O Léo Pereira, que voltou no lugar do Carbone, após, claro, ter sido desfalque por um problema pessoal. O Michel na vaga do Matheus Gonçalves e Plata do Alcaraz. Ambos foram, na verdade, opções, né, do lado do Bruno Henrique e também do Gerson. Os atacantes formaram um quarteto ofensivo que não guardava a posição e se movimentava de forma constante. Aliás, essa é uma grande briga dos treinadores, né? Isso me tirou guardar a posição. Difícil, né? O cara fica rodando. Depende do adversário. Depende também do placar do jogo, né? Vocês se repararam em umas imagens que colocaram aqui na internet? O Gerson atacou pela direita, o Michel do lado oposto e o Bruno Henrique centralizado e o Plata flutuando às suas costas. Então esse giro que foi dado no time, várias páginas, né, da internet mostraram aqui esses lances, né, isso que eu disse aqui. A peça de flutuação por trás, claro, do centroavante é sempre fundamental no esquema de um treinador e o Felipe Luiz está adotando isso. A troca constante, diferentes jogadores fazendo a função. Na verdade, essa função é para confundir o adversário, né? Quando o Volta Redonda achou que conseguia encaixar a marcação, o Flamengo passou por uma nova mutação. Mudou mais uma vez. Marcelo 19. Ô Marcelo, faz tempo que eu não via você navegando aqui nas minhas páginas. Você tá bem, Marcelo? Um abraço para você, cara. Eu tô aqui na radiofutebol.com.br, o nosso aplicativo, não sei se você conhece, Marcelo, aqui, ó. Rádio Futebol. Deixa eu ver se eu consigo direitinho aqui, mais aqui, né? Aqui, ó. Não sei se você baixou. Eu tô no Android e tô também no iOS, né? Bem, falamos então um pouquinho do Flamengo. Já estamos com 10 da manhã, já no finalzinho do nosso Boletim da Bola, edição desse domingão. Lembrando que às 18 horas abrimos a jornada esportiva. Eu coloquei aqui os dois, né? São Paulo e Corinthians. Nós vamos transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Se você não tem um app, aqui embaixo tem um link, coloca aí radiofutebol.com.br. Você tem ali o aplicativo. Aí você escolhe se o seu telefone é Android ou se o seu telefone é um iOS, né? Um iPhone, para você baixar o Boletim da Bola. É gratuito, tá? Não cobramos nada para você baixar o aplicativo. Isso me tirou lá pelo Instagram e pelo Facebook. Deixa eu ver quem mais está navegando comigo aqui. Pelo aplicativo tem muita gente, cara, impressionante mesmo. A gente tá fazendo aqui uns testes. Omar Conte. Omar também, fazia tempo que eu não vi um amigo navegando nas minhas páginas. Você tá bem, Omar? Eu tenho acompanhado aí as suas postagens. Grande Omar. Omar morou uns tempos na Europa, né, cara? Experiência boa, né, cara? Todo mundo que mora fora do Brasil um pouco, seja por um pouco, né, tem boas experiências. Omar, saudade de um amigo, cara. Bom, tô ficando por aqui, Boletim da Bola especial desse domingo. A gente deu uma passadinha pelos clubes no app da Rádio Futebol e também
aqui no nosso Instagram. Eu vou encerrar a programação aqui no aplicativo e volto à programação normal. Tá bom? Um abraço para você. Até mais às 18 horas para você que está no aplicativo. Tchau. E eu continuo mais um pouquinho aqui no Instagram, falando um pouquinho de futebol e também de outros esportes. Deixa eu dar uma perguntada aqui. O que ando falando no fim de semana? Destaques do futebol deste domingo. Vamos ver aqui que o chat mostra pra gente aqui, né? Eu gosto muito de dar uma navegada, falar um pouquinho do futebol de fora do Brasil. Tá falando da Liga, La Liga, Premier. Deixa eu colocar aqui. E do Brasil. Bom ter um chat desse, né? À disposição da gente, né? Sabendo usar, não vai faltar, já diria o Vero Lema, né? Jogos do Paulistão, como eu disse aqui, Botafogo e São Bernardo, Mirassol e Portuguesa, São Paulo e Corinthians, esse que nós vamos transmitir, Guarani e Noroeste no Carioca, Maricá e Sampaio Correia, Madureira e Fluminense, Botafogo e Bangu. O chat daqui, a rodada completa, que inclusive a gente já falou aqui. Tá bom? Um abração para você, obrigado pelo carinho da audiência. Estou encerrando aqui a programação do nosso Boletim da Bola. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado pela audiência.